Olá, companheiros, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações. E rogamos a Deus nesse instante que a luz divina possa iluminar os nossos corações e que seja um momento de paz, de reflexão, de aprendizado, onde a nossa mente e coração estando abertos, poderemos compreender melhor os ensinamentos que o Cristo tem para nós. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos estamos estudando as leis divinas. Entre essas leis nós estamos estudando hoje a lei de liberdade, onde está contido o item liberdade de pensar, que estão contidos nas questões 833 e 834. Que fala sobre liberdade de pensar. Nos itens anteriores que nós estudamos sobre escravidão, e sobre a liberdade natural, nós podemos compreender em relação ao assunto de hoje que as leis anteriores, que os itens anteriores, ele falava de uma liberdade que diz respeito às nossas relações com outras pessoas. Ou seja, eu não posso fazer tudo o que quero, tudo o que almejo, porque eu estou vivendo em sociedade. E, consequentemente, as leis humanas e as leis das boas relações põem, sobre nossa vontade alguns requisitos, os quais nos impedem, muitas vezes, de agir de acordo com aquilo que nós queremos. Mas a liberdade de pensamento é diferente, porque o pensamento é muito próprio do indivíduo. Ele nasce com o indivíduo, ele está com o indivíduo. A mente humana é uma verdadeira usina de produção de pensamentos. Ou seja, nós podemos pensar e estar onde quisermos. Podemos obter as coisas que quisermos dentro da nossa mente. Podemos criar um ambiente, criar objetos, criar um certo tipo de relação, idealizar as coisas, sem que, na verdade, efetivamente isso seja real. Mas, então, é nesse sentido que a espiritualidade nos fala que aí é onde há liberdade plena, porque é própria do indivíduo. Mas vamos lembrar de que a liberdade de pensar é um dom de Deus, é uma dádiva divina que nasce com nós. Mas tudo aquilo que Deus nos dá, Ele espera de nós responsabilidades nas ações daquilo que nos foi dado, nos foi concedido. Então, por isso que os nossos pensamentos, eles devem permear-se através de fatores como, por exemplo, a consciência. A nossa consciência funciona como uma espécie de redutor, regulador dos nossos pensamentos, porque está atrelada às questões morais, porque tem consequências, inclusive físicas, e mentais, tudo aquilo que nós pensamos. Por essa razão, então, nosso pensamento é uma forma de energia, e ao mesmo tempo é um tipo de uma força criativa. Assim, nossa mente, por meio dos mecanismos de estímulos e resposta, ele gera energia característica de energia elétrica, magnética e química. Assim, conclui-se de que o pensamento ele é energia e que pode se propagar tanto dentro como fora do corpo físico. No livro Evolução entre Dois Mundos, André Luiz, ele nos fala, dando a entender, pela sua forma de compreensão, de que o pensamento é uma força que ele classifica como fluido mental. No livro Universo e Vida, o espírito áureo, ele chama de fluido metamagnético. O Dr. Alexandre
Serafim, que é membro da Associação Brasileira de Médicos Espíritas, ele afirma em um dos seus artigos que, sob estímulos constantes, conscientes e inconscientes, na mente formulamos uma resposta através do pensamento, o qual gera uma força eletromagnética, o que gera uma força intrínseca, interna e externa. Internamente, essa força que o pensamento produz, ele dá ao corpo condições de uma resposta com mudanças fisiológicas, como frequência cardíaca, problema muscular, respiratório, e externamente, liberando comportamentos de agressividade, de raiva, de alegria ou de tristezas. Também alerta que o psiquismo pode ser influenciado como ideias fixas, esquizofrenias e tantas outras patologias. Na questão 833, que nós vamos estudar a partir de hoje, nós vamos ver que nessa questão a liberdade de pensar ela é absoluta, todavia, como nós falamos, toda a consciência ela trabalha pela moral, é uma espécie de fator regulador dos pensamentos, pois tendo consciência das influências e do pensamento, a moral desperta a consciência para o lado dos bons pensamentos. A liberdade de pensar é dada por Deus e é uma qualidade que nós temos. Os nossos pensamentos somos nós mesmos que determinamos de acordo com a nossa evolução moral. Então vamos fazer uma leitura em cima da questão 833, onde o codificador Allan Kardec ele pergunta aos espíritos superiores: há do homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta? E os venerandos respondem dizendo: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir uma manifestação, mas não pode-se aniquilá-la. Como nós falamos alguns minutos atrás, o pensamento ele é livre e ele pode criar aquilo que ele quiser. Nós podemos criar aquilo que nós quisermos através do pensamento. Podemos idealizar coisas inimagináveis, coisas até irreais, difíceis e impossíveis de acontecer, mas a mente, pelo seu poder criativo, ela pode dar nome, forma e cor às coisas. E sabor, nós podemos até mesmo sensorialmente sentir o perfume, o sabor de alguma coisa. Podemos estar presente em ambientes que a nossa mente criativa pode nos facultar. Então é nessa questão que que Kardec pergunta se há uma situação em que escape ao constrangimento. Eles dizem que no pensamento o homem goza de liberdade. Sim, porque ninguém pode tolir os meus pensamentos. Há uma expressão que diz: prende-se o homem, mas não se prende o pensamento. O pensamento é livre. Há até uma música, se não me engano, de um grupo de rock brasileiro, de Charles Brown Jr., né? Ele diz assim: liberdade para dentro da cabeça. Vocês já devem ter escutado isso. Que na verdade a liberdade está dentro da nossa mente, né? Ela é criativa. Não quer dizer que tudo que a mente, que os pensamentos cria, são coisas desagradáveis ou impossíveis de acontecer, porque ela projeta aquilo em cima das suas experiências e das suas expectativas. Como a mente viaja no tempo e no espaço, ela pode buscar acontecimentos futuros que eles seriam proveitosos.
mas que estão ainda no nascedouro da sua ansiedade. Porque o pensamento, ele viaja no chamado fluido cósmico universal. É por onde o pensamento viaja. E na emissão do pensamento, que gera energia, o ambiente ou as pessoas aos quais nós dirigimos os nossos pensamentos, como se trata de uma energia eletromagnética e química, o indivíduo pode sentir, dependendo do seu estado vibratório, do seu estado emocional, do seu estado de concentração, o indivíduo a quem nós dirigimos um pensamento, ele pode sentir aquilo que nós aqui estamos pensando. Por essa razão, muitas vezes, existem situações em que nós sentimos a sensação de que nos lembramos de alguém naquele momento e dizemos assim, fulano pensou em mim. Isso é uma realidade, porque na realidade mesmo, como nós dissemos que os pensamentos viajam, ele viaja e leva a mensagem. Agora, a espiritualidade nos chama a atenção para os nossos pensamentos, a qualidade dos nossos pensamentos. Porque como ele é energia, a energia vai, mas fica uma parte do seu elemento gerador, que sou eu. Então, se eu penso mal e desejo mal a alguém, essa energia da maldade produzida pelos meus pensamentos, ela viaja pelo fluido cósmico universal em direção a alguém. Se aquela pessoa estiver nessa mesma sintonia de desequilíbrio, se estiver numa situação de maldade, de relaxamento com suas coisas morais, espirituais, a grande possibilidade nos diz a física quântica, de que esses elementos podem chegar até aquele indivíduo e ele sentir aquela sensação. Mas se os pensamentos são bons, dirigimos pensamentos de cura, de sugestões, de intuições. Mas se eles são negativos, que transmitem coisas que não são boas, grande parte de tudo isso fica conosco. E se eu penso e desejo o mal de uma pessoa, mas ele está numa sintonia elevada, essa energia ela vai e ela não encontra ressonância no outro, porque o outro está numa situação de elevação moral e espiritual, então essa energia volta para mim. Por isso é que essas sensações que foi explicada, de que os efeitos que nós sentimos são justamente fruto dos nossos pensamentos. Que coisa muito valiosa a gente pensar que quanto mais eu penso no bem, quanto mais eu desejo o bem, o amor, o bem-estar do outro, eu estou auxiliando aquela pessoa na sua caminhada espiritual, no seu estado físico e mental, estou também ajudando a mim mesmo. A liberdade de pensar, então, é este dom dado por Deus, mas que a nossa consciência deve trabalhar no sentido de emitir, sim, bons pensamentos, porque esses ficam conosco e também vai àqueles a quem nós queremos o bem. Quando nós falamos das questões psíquicas, que os pensamentos podem, nessas reações exteriores e interiores, ela pode criar em mim enfermidades. Tem pessoas que têm, por exemplo, ideias fixas em alguma coisa ou em alguma situação com outra pessoa, e ele termina entrando num desequilíbrio psíquico e se torna enfermo, adquire uma doença mental que evolui até mesmo para uma esquizofrenia. Então repare que quanto mais inteligente eu for para buscar trabalhar as minhas boas ações, os meus bons pensamentos,
melhor para mim e melhor para o outro a quem eu dirijo os bons pensamentos. Mas vamos ver então o que diz aqui na questão 834. Vamos dar uma lida. 834, Kardec pergunta: o homem é responsável pelo seu pensamento? Aí a questão vem, ele diz, ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou o absorve, segundo a sua justiça. O homem é responsável pelos seus pensamentos? Sim. A espiritualidade diz que ele é responsável diante de Deus. Então você já parou para pensar na qualidade dos seus pensamentos? Porque o pensamento, ele é uma força poderosa, capaz de construir e de destruir. Então a nossa mente, que é essa usina geradora de pensamentos, sendo trabalhada no sentido do bem, nós poderíamos assim auferir grandes vantagens ao trabalhar os bons pensamentos. Portanto, meus queridos, essa questão 834 diz que o pensamento viaja através do fluido cósmico universal, indo na direção daquilo e daquele a quem nós dirigimos esse pensamento. E é nesse sentido que ele é criativo. E podemos estar onde quisermos, falar e agir, né, mentalmente como quisermos. E devemos lembrar de que a parte desta energia, como eu disse antes, fica conosco e a outra viaja. Mas ela pode, não encontrando ressonância, voltar para mim. Então, quando eu desejo o bem ao outro, eu estou desejando e pensando bem do outro, eu estou auxiliando a mim mesmo. Mas quando eu penso mal do outro, desejando o mal do outro, elaboro na mente coisas terríveis contra o outro, essas coisas voltam para mim. E como diz a espiritualidade, temos que responder diante de Deus por aquilo que nós pensamos. Você imaginou na sua responsabilidade, na minha responsabilidade, em administrar os meus pensamentos? Portanto, vamos lembrar que algum tipo de felicidade ou de infelicidade, a força do pensamento está provando, né, sendo provada pela a química, que conforme a sua intensidade eletromagnética, ela pode conduzir energias revitalizadoras no campo dos corpos físicos, bem como pode provocar desestabilização química. Por exemplo, a força da prece nas curas. Quantas pessoas oram pelos enfermos e a ciência já comprovou de que a força do pensamento, o que é a prece, senão o desejo que nasce de um pensamento, de uma vontade de auxiliar alguém, de ver alguém bem. A medicina moderna tem feito estudos nesse sentido e tem constatado de que aqueles grupos de pessoas que recebem preces e orações, eles têm uma melhora acentuada em relação àqueles que não recebem. Por que isso? São energias que são emanadas com o desejo do bem, de restabilizar o outro da sua enfermidade. Essas energias, ela agem sobre as células. Porque tudo no nosso organismo não é fonte de energia. Tudo que está em nós não é uma fonte de energia. Então essas energias geradas através da prece, ela vai de encontro ao enfermo e trabalha numa força, né, maior para o restabelecimento daquele outro que está ali recebendo essas energias. Quantas vezes, pelo desejo, pela vontade, uma mãe coloca as mãos sobre um filho
que está febril e essa febre vai embora. Então, a vontade, o desejo, eles têm uma força muito grande. Portanto, meus queridos, nós vamos lembrar de que a espiritualidade nos aconselha e nos orienta a vigiarmos os nossos pensamentos. Há um ditado popular que diz, né? Diz-me o que pensas e eu direi quem tu és. Existem pessoas amargas, nervosas, desequilibradas, que vivem mergulhadas em pensamentos negativos, que não conseguem se libertar dessas amarras, porque muitas vezes, tendo sido maltratado ou injuriado ou prejudicado por uma outra pessoa qualquer, nós trazemos aquilo para dentro de nós, para a nossa alma, e a nossa mente começa a articular, muitas vezes, um desejo de vingança, de revide. E o que acontece? Nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas com pensamentos negativos, que a alegria e a satisfação fogem de nós, especialmente quando pensamos naquele outro, porque nós não aprendemos a nos libertar através do perdão e da compreensão. Porque quando nós elevamos o nosso padrão vibratório, a nossa moral, o nosso crescimento espiritual, nos aproximamos de Deus. A nossa forma de pensar, a nossa mente começa a trabalhar numa outra sintonia, numa rotação diferente daquela rotação acelerada, que é a rotação do desequilíbrio, da raiva, do revide, da vingança. O nosso coração, ele fica acelerado. Já parou para pensar quando você está com raiva de alguém, como o coração acelera? Como o sistema respiratório é alterado? Quando muitas vezes o nosso corpo traz manchas de sentimentos guardados, de desejos de vingança, de pensamentos negativos que nós guardamos dentro de nós. Então, o assunto de hoje, que fala sobre liberdade de pensamento, concluímos lembrando de que o pensamento é uma dádiva divina, que nós temos que saber administrar os nossos pensamentos. Para tanto, vamos trabalhar a nossa moral, a nossa espiritualidade, para que os padrões vibratórios sejam elevados e os pensamentos negativos não encontrem espaço em nossa mente. Mas os bons pensamentos, aqueles que nos elevam, que nos faz pessoas melhores, que nos faz pessoas agradáveis, pessoas que quando chegamos no ambiente, o nosso pensamento está sempre trazendo o melhor daquele ambiente, sempre pensando daquele ambiente como uma coisa boa e agradável. Quantas vezes a gente diz assim, eu não vou ali porque lá não é bom, as pessoas, o ambiente é assim, é assado. Nós mentalmente já idealizamos, já criamos um clima naquele ambiente que muitas vezes não é aquilo que nós pensamos, mas às vezes porque fulano e beltrano está presente e eu já tenho algo contra ele, olha aí, esse algo é a capacidade de armazenar sentimentos negativos e que a mente, pelos pensamentos, produzem veneno e nós nos envenenamos, nos tornamos pessoas amargas, enfermas, tristes e paralisadas. Então concluímos de que o pensamento é um dom divino, que temos que saber administrar da melhor maneira possível, que nós devemos responder diante de Deus pelos nossos pensamentos, porque há uma prece, uma oração que diz que pede perdão pelos nossos pensamentos e ações, não é verdade?
Então não temos que pedir perdão pelo meu pensamento. Eu tenho sim, porque Deus não vai me perdoar pelo mau pensamento que eu tive. Eu vou ter que responder. E Deus vai me dar sim a resposta mais adequada para a minha forma de pensar. Porque ninguém agride a Deus. Deus está acima de todos nós. Nós agredimos a nós mesmos e aos nossos irmãos. Então, vamos pedir a Deus o despertamento da nossa consciência. Vamos nos esforçar para tal. Vamos à missa. Vamos à igreja. Vamos às casas espíritas ou aos grupos quaisquer de religião, de filosofia, daqueles que pregam a paz, para que possamos ter o nosso padrão vibratório elevado, cheio de bons pensamentos, de boas intenções, sabendo de que Deus é o nosso Pai, que nos ama, que quer o nosso bem e que quer que todos nós vivamos na paz e na harmonia uns com os outros. Que Deus nos abençoe a todos e nos conceda a sua paz. Que assim seja.